Olá a todos, eu me chamo Keith e bem, eu já tô na comunidade FNAF desde o lançamento do segundo jogo, ou seja, há mais de 10 anos. Eu sou por aqui desde meus humildes 8 aninhos de idade, hoje em dia eu tenho 19. E eu praticamente presenciei ou fiquei sabendo de quase tudo o que aconteceu nessa comunidade. Desde tretas, anúncios dos novos jogos e filmes, e também de leaks falsos, rumores e boatos. Como todo bom jogo que ganhou fama na internet, que acabam tendo leaks falsos e boatos, FNAF também foi vítima desse tipo de coisa. Existem muitos leaks falsos que surgiram durante toda a trajetória de FNAF, além de muitos rumores que foram confirmados falsos e se tornaram apenas boatos. E é sobre isso que vai ser o vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria de explicar a diferença entre rumor e boato. Rumores são informações não confirmadas que podem ser tanto verdadeiras quanto falsas, abrangendo de um murmúrio de vozes até uma notícia sem verificação dos fatos. Enquanto os boatos são basicamente rumores confirmados falsos ou distorcidos, similares às fake news. Ou seja, todo boato é um tipo de rumor, porém nem todo rumor é um boato. Pois bem, tirado isso do caminho, agora sim podemos começar o vídeo. Vale ressaltar que esse vídeo, como podem ver pelo título, eu irei focar apenas nos animatronics falsos, os famosos Hoaxes Animatronics, ou animatronics boatos, numa tradução mais literal. E eu não irei mencionar todos, até porque se fosse fazer isso, esse vídeo iria ter mais de 4 horas fácil. Fora que muitos desses animatronics falsos não tem muitas informações sobre. Tanto que na principal fonte que eu estou usando, a wiki dos hoaxes, tem muito bicho aleatório naquilo, vocês não têm ideia. E muitos que, apesar de levemente interessantes, por mais que boa parte não seja, não tem absolutamente nada sobre eles lá. Eles só são colocados lá sem muita informação e dane-se. Eu irei mencionar aqueles que eu achei mais interessantes e os mais importantes que obrigatoriamente tinham que estar nesse vídeo. Enfim, dados os avisos, agora sim, iremos começar de fato. FNAF 1 foi realmente um dos poucos jogos da franquia que se salvou mais ou menos dos boatos e rumores, até por ser o primeiro jogo e não ter construído uma fanbase de imediato. Tanto que muitos dos animatronics falsos de FNAF 1 foram criados muito tempo depois do jogo ser lançado. Porém, houve uma exceção. Pois quando falamos de animatronics falsos do primeiro jogo, o nome sempre vem primeiro na mente de todos, pois ele foi o primeiro hoax de todos, o nosso queridinho Sparky the Dog. Sparky era um animatronic cachorro que supostamente iria aparecer na câmera da backstage atrás da porta da tal. Em seu design original, Sparky teria olhos verdes, vestiria um macacão azul com um grande bolso na frente, teria seus pelos marrons com toques de amarelo e estaria sem um braço. Sua primeira aparição foi no dia 18 de agosto de 2014, 10 dias após o lançamento do primeiro jogo, onde o usuário do Tumblr chamado Bird Names postou um desenho de um suposto animatronic secreto que seria difícil de desbloquear no jogo. Porém, a famosa print do Sparky teria sido postada apenas 3 dias depois, no dia 21 de agosto, quando Bird Names e seu amigo Neil Nye apostaram lá no Tumblr. Até que, 2 dias depois, Bird Names faria um último post revelando que o Sparky era fake e nunca existiu. Tanto que ele até postou a imagem do desenho do Sparky usado na câmera. Podemos dizer que Sparky foi muito importante tanto para FNAF quanto para a própria cultura dos hoax. Ele foi o primeiro a realmente ficar famoso e até hoje ele é o hoax mais conhecido. Tanto que, recentemente, ele apareceu como um easter egg no filme de FNAF. Claro que com um design completamente diferente, então não seria necessariamente ele, mas sim uma referência ao próprio. Apesar de FNAF 1 ter tido o mais famoso hoax de toda a franquia, ele não recebeu muitos outros animatronics falsos depois do Spark naquela época. Ele só foi receber mais hoaxes muito tempo depois, e alguns até criados bem recentemente. E o primeiro que eu quero falar sobre é o Emerald Freddy. Emerald Freddy é um dos mais recentes hoaxes de FNAF, e até que bem conhecido atualmente. Ele foi criado pelo ABT 1009, ou só AB, em meados de 2024. Ele seria basicamente um recolor do Golden Freddy, porém com algumas diferenças. Ele tem a pele completamente verde, daí que vem o nome. Ele não possui sobrancelhas, sua gravata e chapéu são azuis, possui várias pupilas diferentes nos olhos, e ele, segundo o criador, pode mudar sua forma.
Diferente do Golden Freddy, que apenas fecha o seu jogo e não causa nada de perigoso, o Emerald Freddy, quando ele se aproxima, toda a realidade se distorce ao seu redor, e quando ele te dá um jumpscare, ao invés de travar e fechar o seu jogo, ele congela o seu computador inteiro. Além de sua versão original, ele também tem sua versão do FNAF 2 e também sua versão Adventure do FNAF World, além de fazer algumas aparições em FNAF 4 e no Security Breach. O próximo não é tão conhecido como o Emerald Freddy, porém eu achei bem interessante seu conceito, então eu resolvi abordar aqui, que é o 87. 87 foi um hoax criado pelo usuário Toba do Whooper, e ele aparece nos arquivos do FNAF 1 até o Pizzeria Simulator, em uma pasta chamada, assim como ele, de 87. 87 ele possui a mesma aparência de Foxy, porém é descrito que ele assumiu essa forma, o que pode indicar que essa não seja sua forma verdadeira. A diferença entre ele e o Foxy é nítida por suas pupilas negras e extremamente dilatadas, além de sua cabeça possuir uma mandíbula grande e curva. De acordo com os arquivos, ele fica nas sombras, porém sempre olhando diretamente para o jogador, como se o estivesse stalkeando. Porém, no FNAF 3, ele aparece com um pescoço de tamanho desconhecido, o que indica que seu corpo é completamente mutável e ele pode adquirir a forma de qualquer ser que ele quiser. Fora que suas pupilas ficam do tamanho de agulhas, sem motivo aparente para essa mudança. O que não muda é o fato de ele continuar sempre observando o jogador. Assim como em FNAF 4, onde seu corpo inteiro é mostrado, porém é como se ele estivesse atacando o jogador ao invés de só observar o das sombras. Analisando as fotos, como eu havia dito anteriormente, é visível que o 87 pode alterar o seu corpo do jeito que ele quiser. Porém, o que não muda é o seu comportamento, que segue o mesmo, stalkeando o jogador em praticamente toda a quadrilogia principal dos jogos, mais o Pizzeria Simulator, talvez esperando o momento certo para poder atacar, como é visto na imagem do FNAF 4. E, inclusive, há uma foto dele dentro de um quarto atacando um tal de Thomas, que eu presumo ser Toba, seu próprio criador. E agora temos um que, assim como 87, não é tão conhecido assim, Save Bear. Save Bear, assim como o Emerald Freddy, é um recolor do Golden Freddy, só que ao invés de verde, ele é azul, com uma mandíbula maior que a do Golden Freddy, com seus olhos completamente vazios, um com uma única pupila e o outro com 3 íris brancas. Diferente do Emerald Freddy, o Save Bear possui uma forma de invocação, que vai mudando a cada jogo que ele aparece. No FNAF 1 você terá que mexer no seu save file e digitar 2014 duas vezes para invocar o Save Bear, e isso também irá desbloquear a noite 9. Não me pergunte qual a noite 8, eu não achei informações sobre ela, tá? E aí vai basicamente agir como uma mistura de todos os 4 animatronics principais, só que muito mais agressivo. Se ele entrar na sua sala, ele vai congelar o jogo e um bloco de notas irá aparecer escrito coisas como ainda não está pronto e me vença primeiro. E se você venceu, o jogo irá fechar sozinho e será desbloqueado para Custom Night. No FNAF 2 você terá que digitar 1985 3 vezes, e assim irá começar a noite 10. Novamente, não me perguntam onde está a 8ª e a 9ª noite. E aí basicamente vai funcionar do mesmo jeito que no FNAF 1, com o diferencial que você vai precisar usar a lanterna ao invés das portas. Já no FNAF 3 ele vai aparecer mais como um easter egg, mas se você digitar 2023 4 vezes, irá summonar a versão Phantom dele, e ele vai funcionar praticamente igual ao Phantom Freddy, com o diferencial que ele é mais agressivo e pode te matar. E inclusive ele pode ser visto no minigame do Follow Me, onde ele fica observando o Shadow Freddy. No FNAF 4 você precisa digitar 1983 duas vezes e ele vai substituir o Nightmare, só que, mais uma vez, muito mais agressivo. E se você vencer, você será recompensado com o minigame dele conversando com a criança chorando. Pelo amor de Deus, o cara que fez esse negócio deve ter fumado algo muito forte, porque misericórdia, que bicho chato de falar. No System Location, ele ia substituir o Funtime Freddy, e se você morrer, 0 surpresas, trava o jogo. E é só, não tem mais nada sobre ele no System Location, nem como invocar ele, é só isso. E por último, no Pizzeria Simulator, se você digitar Save Bear, olha, você não tem mais que digitar um ano X vezes. Ai sim, irá substituir o Molten Freddy. E é a mesma coisa, só que mais agressiva, mas tem um diferencial. Além dele, claro, travar seu jogo, ele vai deixar o papel de pad do seu desktop preto. É só isso mesmo, você achou que ia ser algo muito foda, que ia fazer algo muito incrível? Não, sinto muito destruir suas expectativas, mas não. Ah, e além de tudo isso, ele também faz participações raras em Into the Pit, Help Wanted 2 e Security Breach. Tá, agora sim, acabou sobre esse bicho. Agora eu irei destacar Red Freddy.
Red Freddy foi criado pelo mesmo criador de 87, o Tober, e pelo Drill Animates, cujo eu vou falar dele de novo mais pra frente. Esse hoax foi criado para ser uma paródia do Emerald Freddy. Red Freddy, assim como os outros ursos que eu mencionei antes, é outro recover do Golden Freddy, só que, dessa vez, vermelho e com mais algumas diferenças. Ele tem apenas um olho, seu chapéu e nariz são roxos e ele pode ficar em pé em alguns jogos. E também tem a habilidade de brilhar em certos jogos também. Ele é bem caracterizado por sua mandíbula aberta, como se estivesse quebrada ou deslocada, e sua condição parece não ser tratada, sugerindo que ele seria parecido com o Golden Freddy, sendo um espírito ou uma entidade fantasmagórica. Diferente de Emerald Freddy, Red Freddy não parece ser um animatrônico hostil, visto que não há evidências dele atacando o jogador nos primeiros jogos, e há apenas imagens dele observando o jogador e nada mais. Supostamente há evidências dele atacando o jogador em FNAF 4 com sua forma Nightmare, porém tal evidência nunca veio à tona, muito provavelmente por ele ter sido, supostamente, descartado do jogo. Esse é provavelmente o hoax com a maior quantidade de aparições nos jogos de FNAF, indo do primeiro até ao CN. O que é interessante, além dele ser um dos poucos hoaxes a não ter, supostamente, um comportamento agressivo. E por último temos o Fred, esse bichinho guti-guti aí, que é basicamente um Fred Chibi de 2D e ciano. É completamente desconhecido o modo de como ele é summonado, visto que o jogador que o encontrou, que atende pelo codinome D, apenas mostrou print dele e não como ele o invocou. Fora que ele disse que não achou nos arquivos do jogo, e o nomeou de Fred, pois, segundo ele parece estúpido. Em FNAF 2 é a mesma coisa do primeiro jogo. Já em FNAF 3 ele aparece na sua forma Shadow e também é desconhecido o modo de como ele é evocado. Em FNAF 4 ele está na forma Nightmare e age do mesmo jeito que a Nightmare Chica. Aí que tá, assim como 87, Fred de certa forma vem ao mundo real e segue stalkeando o D, até trancar ele pra fora de casa. Resultado, D mata ele com um pá de cabra. E é isso, é isso. Eu diria que é mais uma versão meme do 87. Não à toa, ele foi criado pelo Drill Animates, amigo do Tober, criador do 87. A gente ama serem criadores do Red Freddy. Inclusive, tem uma imagem muito engraçada dos três hoax juntos. Antes de irmos pro FNAF 2, eu queria fazer uma menção rosa que, apesar dele não ser um hoax, acho que vale muito a pena falar um pouco sobre, que é o Bear 5. Acho que vocês já conhecem o Bear 5. É basicamente um Freddy azul da Deep Web que começou como meme, aí virou um mod de FNAF, depois virou um meme de novo. Enfim, o Corey fez um vídeo bem tetrado sobre esse bicho, então se quiserem ver, vou estar deixando o link aqui na descrição. Bom, agora sim, podemos ir para o FNAF 2, onde as coisas começam a ficar bem mais, como diria a Corey, atacadas. Diferente de FNAF 1, FNAF 2 foi quando os hoax começaram a surgir com mais frequência, e eu diria que estava no seu auge, pois após o lançamento vários hoaxes começaram a surgir. Tanto que eu acredito que esse seja o jogo da franquia com a maior quantidade de animatronics falsos, o que vamos discutir sobre agora. Bom, para começar, você provavelmente deve se lembrar do clássico animatronic do Purple Guy. Provavelmente esse deve ser o hoax mais famoso de FNAF 2. Ele é basicamente uma reskin do Withered Golden Freddy, mas claro, roxo e com a cabeça do Purple Guy, além de um distintivo dourado do lado esquerdo do torso, além de segurar um telefone roxo na mão direita. Ele foi criado pelo youtuber Roxo 1987, no vídeo postado apenas 6 dias depois do lançamento do jogo. Ele já fez também outros vídeos sobre o Purple Guy Animatronic, e até fez dele seu banner e foto do canal. Pois bem, mas esse não é o único hoax criado pelo Roxo. Ele criou outros dois que eu irei discutir sobre agora. Primeiramente temos um não tão conhecido Yellow Freddy, que é basicamente uma Withered Chica, só que ao invés do bico de cima tem um focinho de urso. E esse hoax também tem um vídeo próprio mostrando seu jumpscare, mas esse não ficou tão famoso quanto os outros. E também temos o famoso Grey Puppet, cujo também tem um vídeo próprio e, assim como o Purple Guy, é apenas um recall do Puppet, onde as lágrimas ficam cinzas e as bochechas e batom ficam azul bem claro. Além de que, uma curiosidade extra, ele lembra muito o Vinny de Five Nights at Candy's. Roxo realmente estava empenhado em criar animatronics falsos, tanto que ele criou o hoax mais famoso de FNAF 2 atualmente. Pois bem, seguindo adiante, o próximo que quero falar sobre é um bastante conhecido também, Golden Toy Freddy, e uma pessoa extra pro Golden Toy Pony. E vai ser só uma menção mesmo, pois ele não possui muitas informações. Eu, pelo menos, não consegui achar muito sobre ele, além de que ele é só um Toy Pony dourado. Já o Golden Toy Freddy supostamente serviria assim como o Golden Freddy de FNAF 1, mas sendo uma versão Toy dele. Uma de suas aparições mais antigas seria num post do Reddit há 11 anos atrás. Depois disso, em 2017 foi criado um mod que adicionava o dito curso no jogo. Infelizmente, o vídeo original foi apagado, e o mais antigo que temos desse mod é o vídeo do iLuminum. Fora que ele também aparece em alguns fangames como o Toy Freddy Simulator, que veio daquela leva de simuladores de FNAF.
e mais umas fangames que eu irei falar mais pra frente do vídeo. Já a imagem mais famosa dele foi postada no DeviantArt em janeiro de 2015 pelo usuário Freddy Fredbear, sendo também sua aparição mais antiga. A segunda mais antiga seria do vídeo do iLuna do Gmod, onde tem o Golden Toy Freddy e seu jumpscare. E agora chegamos nos falsos Shadows, cujos só foram criados aleatoriamente e sem muitas informações. Nós temos o trio Shadow Toy Freddy, Shadow Toy Chica e Shadow Puppet, cujos não tem nenhuma informação sobre. E agora temos os outros dois. Primeiro temos o Shadow Ball Boy, que supostamente substituiria o Shadow Bonnie no mobile port de FNAF 2. E temos Shadow Foxy, que foi criado pelo usuário Drill Anime. Se vocês lembram, né, o criador do Red Freddy, do Freddy, enfim. Shadow Foxy funcionaria parecido como o Shadow Freddy. Ele seria mais como um easter egg do que um animatronic que te ataca. Inclusive, ele também aparece em FNAF 3, com direito a um minigame e trilha sonora própria, sendo ele o primeiro e talvez único hoax a receber uma mini trilha sonora. E agora chegamos na categoria dos animatronics que não foram feitos para serem hoaxes, mas acabaram virando sem querer. Resumidamente, nenhum desses animatronics foram feitos para enganar ninguém. Porém, sem querer, eles acabaram enganando muita gente. O primeiro e mais famoso dos três é o Sugar the Cat, que na verdade é só um dos primeiros modelos do que conhecemos hoje como Candy the Cat, criado pelo Emil Mako. E eu lembro que achava que era real, pois na câmera da Puppet aparece uma suposta sombra de gato do lado da caixa de música. O próximo, que também foi feito pelo Emil Mako, o animatronic do Markiplier. Você provavelmente conhece o youtuber Markiplier, não é? Pois bem, Emil Mako criou uma versão animatronic dele que, logo depois, foi adicionado como um easter egg em Five Nights at Candy's. E por último, Ice Cream Man. Ice Cream Man foi criado pelo usuário From, eu não sei falar o nome dele, tá? Desculpa. Que na verdade é um personagem descartado da fangame The Return to Freddy's 5. E por último, aproveitando que eu mencionei o Markiplier, você sabia que ele sem querer criou um hoax? Ok, não é propriamente um hoax, mas provavelmente deixou muita gente pensando que esse bicho estava no jogo. Que é o Endless Cycle of Death, que é esse Withered Bonnie com a parte de cima da cabeça da Withered Chica. E ele recebeu esse nome por conta do título do vídeo do Markiplier. E é basicamente isso. Ele não tem nenhuma versão especial nem nada, sendo só apenas uma animatronic que o Markiplier fez pra sua thumb e... nada demais. Só isso mesmo. E assim como em FNAF 1, temos uma menção rosa aqui. Esse também não é um hoax, mas foi uma teoria muito conhecida na época de FNAF 2, o famoso Pink Guy. Pink Guy veio da teoria que haveria não só um assassino em FNAF, porém dois. Foi numa época onde não sabiam muito sobre o Wither Afton, e pensaram que ele e o Pink Guy eram personagens diferentes. Hoje em dia, todos nós já sabemos que esse é o Wither Afton, o famoso Homem de Roxo. Assim como em FNAF 2, FNAF 3 foi o auge dos hoaxes. Vários hoaxes começaram a surgir com muito mais frequência após o lançamento desses dois jogos. Porém, começaram a diminuir um tempo depois do lançamento de FNAF 3. Mas alguns hoaxes deste jogo continuaram extremamente famosos. O primeiro e mais famoso de todos é o Salvage, ou Frat Trap. Ambos os nomes estão corretos, porém, na época possuíam aparências diferentes. Mas a origem era a mesma. Vocês provavelmente devem se lembrar do famoso teaser I Am Still Here, onde mostra uma parte bem pequena do rosto do Springtrap. Só que na época especulava-se que, na verdade, esse seria o Fredbear, daí que veio o nome Frat Trap. Frat Trap, que seria basicamente igual o Springtrap, só que ao invés de coelho, seria o urso. Já o Salvage teorizava-se que ele seria uma amálgama, contendo parte de diversos animatronics do seu corpo. Hoje em dia, os nomes Salvage e Frat Trap se remetem à mesma entidade, que seria o Springtrap, porém, em forma de urso. E agora chegamos nos Phantoms, e nós temos os Phantom Toys, Toy Freddy, Toy Bonnie e Toy Chica, que são autoexplicativos por si só. São versões Phantoms dos Toys, nada demais. Porém, o mais famoso Phantom Hoax é o famoso Phantom Bonnie. E ele possui três versões, a Unwithered, a Withered e a clássica. Sua origem é desconhecida, porém especula-se que ele surgiu no DeviantArt por volta de março de 2015. Porém, seu auge da fama foi no vídeo Phantom Bonnie Jumpscare, postado pelo Epic Surf Vids em 27 de março de 2015. E quem é das antigas provavelmente já deve ter visto esse vídeo. Agora vamos falar sobre o New Freddy, mais um da leva de animatronics que não era para ser hoaxes, mas acabaram virando por acidente. New Freddy veio de uma fanart que foi roubada de seu criador, Nexus Drixon. A imagem foi primeiramente disparada por contas fakes do Scott Calton no Twitter lá em meados de dezembro de 2014, antes do lançamento do FNAF 3, agindo como se aquela imagem fosse um teaser do jogo. E em breve, essa mesma imagem iria ser utilizada no jornal de uma fangame que ficaria conhecido como Fake FNAF 3, ou como atualmente é conhecida, The Return to Freddy's do Tyler Alstrom. E agora, Chrome Freddy.
Chrome Freddy foi criado pelo youtuber Jim Body em 8 de março de 2015, e nesse vídeo ele mostrava uma série de tasks que o jogador deveria fazer em FNAF 3 para desbloquear o tal Chrome Freddy. E assim, eu até colocaria as tasks aqui, mas gente, eu não vou fazer isso, porque são literalmente 20 fucking tasks. Então vou só deixar a print aqui, aí vocês pausam para ver e sejam felizes, porque eu não vou perder meu tempo falando 20 tasks diferentes. E algumas são simplesmente iguais às outras, então nem vale a pena, e o vídeo ia ficar muito bastante e maior do que provavelmente já tá. E por último, mas não menos importante, temos os Wither Toys, que inclui todos os toys, desde Toy Freddy até o Balloon Boy. A teoria em volta dele seria que supostamente poderia reaparecer no FNAF 3, porém nas suas versões Withered, algo similar ao que acontece em Five Nights at Sonic 3, por exemplo. Porém, é só um boato e isso nunca se concretizou. O que é uma pena, porque na minha opinião iria ser bem interessante ver os Wither Toys em FNAF 3. É só eu que penso isso? Só? Ok. Ok, então, né? Infelizmente não temos menção honrosa, até porque, como eu disse, há algum tempo após o lançamento de FNAF 3, os orcs começaram a diminuir, e vocês vão ter uma noção disso nos próximos tópicos. Bom, como eu havia dito antes, a partir daqui os orcs começam a ser muito raros de serem feitos. O auge deles já estava passando e a comunidade já entendia mais sobre FNAF e sobre os hoaxes, como um todo. Mas, ainda assim, alguns hoaxes foram criados por FNAF 4, vindos da leva daquelas tão famosas fan edits dos Nightmare Animatronics, e alguns realmente enganaram as pessoas por um tempinho, apesar de serem bem simples e não terem nada de novo a acrescentar. Começando pelo famoso ventilador de FNAF. Eu decidi sair aqui, pois o vídeo de upscale dele no FNAF 4 é o mais conhecido até então. Sempre criaram uma obsessão por esse ventilador, e claro, fizeram vários dele durante o upscale, desde o FNAF 1, 2, 3 e é claro, no FNAF 4. A gente quer criar uma versão Nightmare dele que é bem tosca pra dizer o mínimo. Enfim, seguindo adiante temos Nightmare Golden Freddy, que foi criado a partir de uma suposição após os 3 primeiros teasers de FNAF saírem. Especulava-se sobre os próximos e aí veio a ideia do Nightmare Golden Freddy ser um dos próximos teasers. Até que não foi confirmado nada, apesar de muita gente na época achar que o Freddy seria o Golden Freddy. E aí temos os famosos Nightmare Toys, que são bem autoexplicativos. O trio principal de toys em versão Nightmare. Nada de novo por aqui. E por último, provavelmente o mais famoso hoax de FNAF 4, Nightmare JJ, que foi criado pelo youtuber GoMotion. E que também é bem autoexplicativa, já que a JJ é só um recall do Balloon Boy e deu. E a versão Nightmare não é tão diferente assim. E agora, uma versão honrosa, que não é um hoax, mas sim, só mais uma teoria, que veio de um dos teasers da DLC de Halloween. Você com certeza já deve ter visto essa imagem. Hoje em dia, todos nós já sabemos que esse aí é o Jack ou Bonnie. Porém, na época, muitos acharam, eu inclusive, que esse seria o famigerado Nightmare Spring Bonnie. Eu lembro que até fizeram speed paints e edits dele, inclusive até tem um modelo só pra ele no Source Filmmaker. Mas, como todos já sabemos, logo foi confirmado que era o Jack ou Bonnie. Bom, como vocês puderam ver, a leva de hoaxes começou a diminuir drasticamente, e a boa parte praticamente não tinha algo a mais a acrescentar. Começou a ficar extremamente simples e comuns, e até bem vergonha alheia. Mas isso vocês vão perceber mais pra frente. Por hora, vamos seguindo. É aqui que os hoaxes começaram a ficar muito mais simples e não muito interessantes. O único motivo de eu não juntar o System Location com os outros jogos em uma sessão só é porque os hoaxes de System Location são um pouco mais interessantes e pelo menos tem algo a mais a dizer, apesar de serem bem simples. Mas vai valer a pena, eu prometo. Primeiramente nós temos Funtime Bonnie e Funtime Chica, que... bom, são bem autoexplicativos e realmente tinha gente que acreditava que eles poderiam ser canos no jogo. Mas acabou que só foram hoaxes mesmo. Porém, diferente do Bonnie, a Funtime Chica viria a ser canon sim, sendo introduzida no Pizzeria Simulator. Fora que, lembram dessa Spring Lawsuit introduzida na quarta noite de System Location? Várias teorias surgiram de que aquela seria a Funtime Chica, mas nada foi confirmado, e certamente nunca vai ser. Proximamente temos Funtime Fredbear, que na verdade é mais uma teoria não confirmada do que um hoax propriamente falando. A teoria girava em torno de que o Yandel seria, na verdade, um endosqueleto do Funtime Fredbear. Bom, isso nunca foi confirmado nem negado, mas provavelmente o Yandel é só mais um endosqueleto como os outros tantos por aí, então Aí temos o Funtime Spring Bonnie, que é só isso mesmo, não tem mais nada a dizer pra ele não. E por último, uma menção honrosa, mas nem tanto, vocês vão entender.
Tudo começou quando a Funko, a empresa responsável pelos vários merchandisers de FNAF, desde Funko Pops, pelúcias, etc., eles, de certa forma, criaram seu próprio OC, seu próprio animatronic. Enfim, o nome dele é Dark Springtrap, que na descrição do próprio diz que é uma forma do Springtrap que se transforma quando ele está muito irritado e... é isso. Mas aí que tá, Dark Springtrap é canon aparentemente, por conta da cutscene da sexta location Custom Night após o challenge Golden Freddy. E aí é descrito como sendo um Springtrap de cor mais escura, ainda mais quebrado, muito provavelmente por conta dos incêndios do FNAF 3, e órbitas oculares completamente brancas e sem íris. E é isso, não tem mais nada a acrescentar não. E bem, como puderam ver, os rocks começaram a ficar muito mais simples e bem sem graça de certo modo. E se você achou que os de Sister Location já não eram muito interessantes e simples demais, bom, se prepare então. Eu decidi juntar todos os outros jogos numa única sessão porque, enquanto eu tava pesquisando e escrevendo esse roteiro, eu percebi que pós-Sister Location a quantidade de hoaxes simplesmente diminuiu além da conta, e os que surgiram não eram tão interessantes assim, ou são muito simples. Bem, com isso dito, vamos ir jogo por jogo. Em FNAF World nós temos os Adventures Nightmare Mangle e Wither Golden Freddy, que são bem autoexplicativos, e eu realmente queria que eles fossem canos no jogo. Ainda em FNAF World temos um tal Funtime Blood Puppet, que na verdade era uma piada do Dalco e do Scott Calton sobre essa coisa parecendo um possível terceiro update do jogo. E é isso, não tem mais nada sobre. Pizza Simulator temos o Righty, que na verdade é só um fanmade feito para ser o oposto da Left, tipo o Sun e o Moon do Security Breach. Ultimate Custom Night, ai meu Deus do céu, lá vamos nós. Temos o trio demoníaco composto por Devil Freddy, Demon Springtrap e Demonic Funtime Chica, criados pelo youtuber Community Gaming, apenas pelo propósito de clickbait e... eu achei esse bem cringe, pra ser sincero, não vou negar. Aí temos a Moonlight Chica, que é uma chica cinza como a Lua no Babador, que iria funcionar como uma personagem secreta da Didi, e a mecânica dela seria exatamente igual a Nath Marione. Assim que você abaixar essa câmera, evite colocar o mouse em cima dela por muito tempo. E por último temos o Negate Rainbow Freddy, que aparentemente era um hoax da versão mobile da CN, mas eu não consegui achar mais informações porque o post original do Reddit foi apagado por desinformação. Em Help Wanted nós temos a entidade que... é esse troço aí com a cabeça do Fox completamente deformada, as coisas todas tatuadas. E aparentemente tinha um arquivo com a imagem desse bicho com o nome Norma. E eu acho que foi daí que surgiu a teoria da criança chorando ser chamada de Norma. Esse moleque já teve tanto nome, era Chris, aí veio Norma, aí depois veio Weaver, agora provavelmente é Dave, pelo amor de Deus. FNAF R, sim, até mesmo FNAF de celular. Temos o Chocolate Freddy, que seria uma skin pro Freddy, assim como o Chocolate Bonnie, mas foi confirmado fácil. E temos a Malware Mangle, que é só uma Mangle verde cheia de código nos olhos. E só, não tem mais nada. Em Security Breach temos Flip Trap, criado pelo Master W, que supostamente seria a próxima forma do Great Trap, ambos vivendo no mundo real e no Flipside. E seria basicamente um Scrap Dead todo roxo, brilhoso, neon. E é isso mesmo, não tem mais nada não. Inclusive que o Adonai fez um post explicando como ele fez o hoax, e eu achei bem interessante até. Enfim, em Help Wanted 2 temos o Golden Phantom Battle Boy, que... é isso aí. Em Into the Pit temos o Mega Cat, que seria um personagem descartado que iria aparecer como um easter egg no palco principal do jogo, mas logo foi provado que ele não era real. Em Secret of the Mimic temos o Funky Tom, que na verdade é o primeiro nome que deram pra Jack e... é isso. Ah, ainda tem espaço pros dois filmes de FNAF, sabia? No primeiro filme nós temos... que porra é? E no filme de FNAF 2 temos a Amethyst Chica e um suposto animatronic pássaro que... misericórdia, que coisa mal editada! E acabou. É isso aí. Apesar do auge do hype dos hoaxes ter passado e a fandom não criar mais eles com muita frequência, eles foram de fato muito importantes para a trajetória de FNAF na internet. Eu acredito que eles causaram um impacto muito positivo na comunidade, o que fez ela crescer muito mais. Atualmente, muitos desses hoaxes ainda são lembrados com muito carinho, e vários deles ainda aparecem em fangames, como por exemplo na Ultra Custom Night, onde alguns aparecem lá. Temos também a False Frights, que é uma fangame exclusiva para os hoaxes, e temos o meu queridinho, que eu amo de compaixão, FNAF World Refreshed, uma das melhores fangames de FNAF atualmente, na minha opinião, onde boa parte desses hoaxes aparece tanto como personagens jogáveis, quanto skins de outros personagens. O que prova que, até hoje, a fandom tem um grande carinho por muitos desses personagens, e eles se tornaram, e até hoje, são extremamente muito icônicos.
Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deu um certo trabalhinho, mas eu gostei demais de fazer ele. Desculpa ter passado tanto tempo assim sem postar, mas é que realmente a criatividade e a motivação pra poder fazer vídeo tava bem baixa. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, de dar o like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Inclusive os vídeos que eu sei de inspiração para esse daqui vão estar aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada. Enfim, é isso. Muito obrigado mais uma vez e eu vejo vocês no próximo vídeo.